Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly e eu quero te convidar a ficar conosco até o final do vídeo. Na nossa aula de hoje nós vamos abordar energia e potência elétrica. Essa é a aula de número 4 da playlist sobre corrente elétrica. Caso você tenha perdido os primeiros vídeos, dá uma conferida lá para você não ficar perdido aqui, tá bom? Na corrente elétrica, que ela é justamente o movimento ordenado dos elétrons em um circuito elétrico. Quanto maior a quantidade de elétrons se deslocando pelo fio condutor, mais intensa é a corrente elétrica. E o que seria um resistor? É tudo aquilo que atrapalha, né? Que impede a passagem desse circuito elétrico. Quando a gente fala que o resistor ele está dissipando, ele está perdendo a energia, porque ele está transformando a energia elétrica em energia térmica, aí nós falamos que a potência foi dissipada. Um resistor, ele dissipa essa potência, o que significa dizer que um circuito elétrico, a corrente elétrica, quando chega no resistor, ela é transformada numa energia térmica, que é o chamado efeito Joule. Toda energia potencial elétrica que foi perdida pelos elétrons livres é convertida em energia térmica. Então, a gente fala que a energia potencial elétrica é dissipada no condutor. Essa transformação da energia potencial elétrica em energia térmica recebe o nome ou de efeito térmico ou de efeito Joule. Nós também já falamos isso lá na corrente elétrica. Para melhor explicar, vamos visualizar essas duas lâmpadas aí. Elas estão submetidas a uma mesma tensão, que é de 220 volts, só que nós temos uma diferença, né? Nós temos uma lâmpada que brilha mais, outra que brilha menos. A diferença entre elas é o potencial, ou é a potência elétrica. A lâmpada de 600 watts, ela tem uma potência menor do que a lâmpada de 100 watts. É lógico. Embora as duas estejam submetidas a uma mesma diferença de potencial, que é aquele U que a gente já viu, é a mesma tensão. Se uma lâmpada ela for ligada a uma tensão menor, digamos que essa lâmpada de 100 watts, ela foi ligada a uma tensão menor do que essa, que é a tensão chamada tensão nominal. Digamos que ela seja ligada a uma tensão de 110 watts. O que vai acontecer? A potência dissipada pela lâmpada vai ser menor, então ela vai iluminar menos. Agora, se ela for ligada a uma tensão maior, que é a tensão de 220, ela vai dissipar uma potência maior, ela vai iluminar mais, mas em compensação a vida útil da lâmpada vai ser reduzida. Então, na potência elétrica, é a grandeza que representa a energia elétrica consumida por um aparelho num determinado intervalo de tempo. Vamos agora à fórmula para a potência. Então, nós temos que a potência é igual ao U multiplicado pelo I. A potência, ela é dado em watts. Eu coloquei uma legenda aqui do lado, tá? Em watts. O U, a gente já estudou nas últimas aulas, representa a tensão elétrica, também chamado de DDP, que é a diferença de potencial, e ele é dado em volts. E o I é a corrente elétrica, né, que é dado em A, e A vem de amperes. Associando a fórmula da potência com a fórmula da primeira lei de Ohm, nós temos que o U, que é a diferença de potencial, é o Ri, que é a multiplicação do R, que é o resistor, vezes o I, que é a corrente elétrica. Se formos isolados apenas o I, a corrente elétrica, o R está multiplicando, então ele vai passar agora dividindo. Então, nós temos essa segunda variante aqui do lado. Substituindo uma fórmula na outra, ou melhor, combinando as fórmulas, nós vamos combinar a fórmula da potência com a fórmula da primeira lei de Ohm. Aí nós vamos encontrar essas duas fórmulas que são as mais utilizadas, a gente vai ver já a utilização dessas fórmulas em alguns exemplos. Como que nós chegamos nessa primeira fórmula que eu estou aqui assinalando embaixo? Vamos pegar lá em cima a fórmula do potencial.
potencial é igual a UI. Nós agora vamos unir essa fórmula do potencial com a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Que o U é igual ao RI. Então, substituindo o U por esse U aqui, nós vamos ter o seguinte: potencial, o U agora quem é? É o R e o I. Continuando o Izinho aqui da fórmula. Então, o que a gente vai ter é isso: potencial é igual ao R vezes o I duas vezes. É a mesma coisa de dizer que o potencial é a resistência vezes o I ao quadrado. Então, essa fórmula, nós chegamos ali à fórmula que nós vamos utilizar nas questões. A próxima fórmula, como a gente encontrou essa fórmula aqui? De novo, potencial é igual a U e o I. Agora a gente vai substituir o I pelo que tem aqui, ó. O I é U sobre o R, não é isso? Então, a gente vai só substituir o I. Então, é U vezes o U de novo. Quem é o I? Tá aqui em cima, tá? U vezes o R. É a mesma coisa de dizer que o potencial é U ao quadrado sobre o R. Então, nós chegamos a essa segunda fórmula. A energia é igual ao potencial multiplicado pela variação do tempo. Esse losango aqui é a mesma coisa do triângulo, tá bom? Eu já expliquei por que eu uso losango nos vídeos anteriores. Se você quer saber, se você tem curiosidade, assiste os outros vídeos. Então, a potência, nós vimos que ela é dada em watts. A variação de tempo aqui, ela é dada em segundo. Então, seria watts por segundo a energia. Só que no SI, essa energia, ela é dada em joule. Esse J aí é de joule, ok? A potência é dada em watts, a variação de tempo em segundos. Só que no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é dado em joule. Nas contas de luz, nas contas de energia que chega nas nossas residências, a gente vai observar que a energia ela é dada em quilowatts-hora. Então, a gente vai observar que a potência é dada em quilowatts, a variação do tempo é dada em hora, né? O consumo ele é dado em hora. Então, o resultado da energia é o que? Quilowatt-hora. Isso é observado nas contas de luz. 1 quilowatt é igual a 1000 watts. Então, a grandeza é de 10 elevado a 3. Esse K é de quilo. 1 megawatts representa o quê? 1 milhão de watts. A grandeza é de 10 elevado a 6. Esse M vem de mega. E 1 gigawatts, a grandeza é de 10 elevado a 9, que é de 1 bilhão de watts. Então, esse G vem de giga. Nesse exemplo número 1, suponha que um ferro elétrico de passar roupas de potência igual a 1000 watts tenha ficado ligado durante 1 hora. Vamos calcular a energia elétrica consumida em joule e em quilowatt-hora. Tanto faz em joule como em quilowatt-hora, eu vou dividir a questão em duas, a energia ela vai ser a mesma, tá? A fórmula da energia é o potencial vezes a variação de tempo. Então, eu vou adiantar e colocar aqui. O que a gente tem que observar é quando no SI a energia é dada em joule, a potência ela tem que ser em watts e a variação de tempo tem que ser em segundo. Então, qual foi a potência aí do ferro de passar roupas? De 1000 watts. E o tempo? Só que ele colocou o tempo em hora. Nós sabemos que 1 hora é 3.600 segundos. Então, como a variação do tempo é dada em segundos, aí nós multiplicamos aqui, ó. Então, a energia, 1000 multiplicado por 3.600, é só pegar esse 3.600 e colocar mais 3 zeros aí do 1000. Então, fica esse valor bem grande. Você pode transformar numa notação científica, né? Transformando numa notação científica, eu vou colocar 3,6, aí você vai contar. Se eu vou colocar vírgula aqui, são quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 elevado a 6 joule. Então, a gente calculou em joule. Quanto fica agora em quilowatt-hora?
Para transformar para quilowatt hora, a potência ela tem que ser dada em quilowatt e a variação de tempo tem que ser dada em hora. Aí tudo bem, né? Ele colocou 1 hora na questão, então a gente não vai fazer a transformação. Mas ele não informou em quilowatt, ele informou em watt. Se eu sei que 1 quilowatt é igual a 1000 watts, então a mesma coisa de dizer que 1000 watts é igual a 1 quilowatt. Então nós temos aqui a transformação de 1000 que ele deu na questão é igual a 1. Então tá bem fácil, né? Potência aqui é 1. A variação do tempo é dada em hora, é 1 hora. 1 vezes 1 é de 1 kWh. Na segunda questão, um chuveiro de 4.400 watts de potência é instalado em uma residência onde a DDP, que é a diferença de potencial, equivale a 220. Lembrando, 220 watts, isso aqui é o U, né? É o DDP. Determine na letra A a resistência do chuveiro. Então, qual seria a melhor fórmula onde se encaixa a potência, o U, que é a diferença, e a pergunta que ele quer, a resistência, o R. A melhor fórmula para a gente utilizar é essa. Nós trabalhamos lá em cima. Potencial é igual ao U ao quadrado dividido pelo R. O potencial ele já deu, foi de 4.400 watts. O U, que essa tensão é de 220, só que é ao quadrado, então eu vou botar 220. Observe que eu coloquei 220 duas vezes. Por quê? Porque o U está dizendo que é ao quadrado, né? Tudo isso pelo R, que é o que a gente vai encontrar. Para simplificar aqui, a gente pode pegar esses dois zeros, cortar com esses dois zeros. Então, a gente faz agora uma regra de 3. Coloca 1 aqui embaixo. 44 vezes R é 44R, que é igual a 22 vezes 22 vezes 1. 22 vezes 22 é 484. Agora é só dividir, né? 484 dividido por 44, que dá igual a 11. 11 o quê? Qual a unidade para resistor? É o ohm, ou ômega. Na letra B, a energia consumida em 30 dias, sabendo que o chuveiro é utilizado a 0,5 hora por dia durante todos os dias. E ele quer o cálculo em quilowatt-hora. Então, qual é a fórmula da energia? Ele quer saber a energia consumida, né? É igual a potência vezes a variação de tempo. Essa potência, ela tem que ser dada em quilowatt e o tempo tem que ser dado em hora, já que ele quer o cálculo em quilowatt. Na questão, ele deu uma potência em watt e não em quilowatt. Ele deu aí de 4.400 watts. Como que fica essa transformação? 4.400 watts para transformar em watt. É só multiplicar por 1.000, que dá 4,4 kW. Isso enquanto em meia hora, né? 0,5 hora por dia é a mesma coisa que meia hora. Então, essa variação de tempo aí, em 30 dias, né? 30 dias. Vou fazer logo todo, né? Multiplicando aí pela quantidade de hora, que é 0,5, você tem um total de uso mensal desse chuveiro em 15 horas. Agora tá mais fácil, é só aplicar a fórmula. A energia é igual ao potencial em quilowatt, que é 4,4, e a variação do tempo aí nos 30 dias, que foi de 15 horas. Multiplicando dá igual a 66 kWh. Se você souber na sua região a quantidade de reais que é gasto quilowatt, só multiplicar pelo valor que a companhia emprega, multiplica pelo total de quilowatt que você gasta só com chuveiro elétrico durante um mês, que você tenha o custo mensal de energia gasto apenas com o chuveiro. Terceiro exemplo, qual a corrente que passa numa lâmpada de 600 watts em uma cidade onde a tensão na rede elétrica é de 220 watts, 220 volts. A fórmula é a potência
é igual ao DDP vezes a corrente elétrica. Ele já deu a potência e já deu o DDP, então a gente vai isolar o I. Quem é o I? O U está multiplicando, então ele passa agora dividindo. Então é a potência dividido pelo U. Qual é a potência que ele deu? 60 watts. E o U, 220 volts. 60 dividido por 220 dá 0,27. O que? Qual a unidade para a corrente? Amperes. Os fabricantes de lâmpadas, de ferros elétricos, de chuveiro elétrico, assim como de outros eletrodomésticos, como liquidificadores, ventiladores, eles especificam nos produtos pelo menos 2 valores, que são denominados valores nominais. Um deles é a tensão nominal, que é a tensão da rede elétrica para a qual o produto foi fabricado, se ela é de 110, se ela é de 127, se ela é de 220. E a outra é o potencial nominal, ou a potência nominal, que é a potência elétrica consumida pelo produto quando submetido a essa tensão nominal. Por exemplo, uma lâmpada com essas especificações, né? 100 watts e 110 volts. O que significa isso? Que esses valores nominais informam ao usuário que essa lâmpada opera com potência igual a 100 watts, desde que seja submetida a uma diferença de potencial igual a 110 volts. Para a gente calcular o consumo de energia, basta a gente saber a potência do aparelho e o tempo de utilização desse aparelho. Quantas pessoas moram naquela casa, quantas horas esse aparelho ele passa ligado. Vou dar um exemplo bem simples. Quanta energia gasta um chuveiro elétrico de 5.500 volts ligado por 15 minutos? Então, nós temos aqui os dados. A energia é igual ao potencial vezes a variação de tempo. Digamos que eu quero isso em joule. Se for em joule, então o potencial está certo, porque é dado em watts. E a variação de tempo, ela tem que ser em segundos. 15 minutos equivalem a 900 segundos. Então, você vai multiplicar o potencial que ele deu de 5.500 pelo tempo de 900. E aí você vai encontrar o valor de 4.950.000 joule. Mas digamos que eu não quero esse valor em joule, eu quero mesmo do consumo da conta de energia, que é dado em quilowatts, quilowatt-hora. Então a gente vai precisar transformar, né? 5.500 watts para quilowatt é só dividir por 1.000, dá 5,5 quilowatts. Esse tempo em minuto tem que ser em hora. 15 minutos é 1/4 de hora, que equivale a 0,25 hora. Então, aplicando na fórmula, potencial e a variação do tempo, a potência agora é de 5,5 e o tempo de 0,25. Então, nós temos aí que a energia é de 1,375 kW por hora. Se eu ainda digo o seguinte, 4 pessoas utilizam esse chuveiro elétrico, cada pessoa utiliza por 15 minutos durante 30 dias. Então, como é que ficaria? O E é o 5,5, a gente já sabe qual é a potência do aparelho. Por quantos minutos uma pessoa, quanto de hora, né? Cada pessoa ela fica, multiplicado pelo total de 4 pessoas e durante 30 dias. Então, esse 4 aqui representa o total de pessoas, e o 30 é a quantidade de dias. Então, quanto essas pessoas gastam em um mês, multiplicando tudo aí, 165 kWh, e isso no total de pessoas daquela família. Por pessoa, é esse valor aqui, de 1,375.
Digamos que se você sabe o preço da tarifa de energia que é cobrado por quilowatt-hora, então a gente pode calcular o consumo por mês. Então, digamos lá um exemplo, né? Vou botar aqui um exemplo. A companhia de energia, ela pede lá um valor de 0,30 ou 300 centavos por quilowatt-hora. Então, por pessoa, você multiplicaria o total que essa pessoa gasta com o chuveiro e o total que a companhia ela pede. Então, cada pessoa ela consumiria aí 0,41 centavos por uso. Agora, se for um total de 4 pessoas em um mês, aí nós temos aqui 165 pelo total aqui que é cobrado na tarifa, multiplicado dá R$ 49,61 que essas pessoas gastam todo mês só com o uso do chuveiro elétrico. Olha, mais ou menos assim que vem especificando lá nas nossas contas de energia, né? Vem um total, vem um consumo pela quantidade que é cobrado por quilowatt-hora e você tem o valor mensal da sua quantidade de energia que você utilizou. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.